Partindo aqui para a próxima parte do nosso mini curso de API aqui, construindo do zero uma API com essas coisas lindas do JavaScript, TypeScript e coisas a mais. O que vamos fazer nessa aula antes de modificar o Rono, como eu disse na última, né? Eu falei que a gente ia mudar o nome do arquivo, fazer essas configurações aqui e tal e tudo, mas nós não implementamos ainda nenhuma dessas partes aqui. Por exemplo, no create eu não estou injetando nada no banco de dados, no delete eu estou fazendo nada, no update também eu não estou fazendo nada, só o show e o list aqui que está mais ou menos interagindo com o banco de dados, mas não está fazendo do jeito correto. Então a gente vai fazer algumas alterações aqui, de forma que tudo isso passe a funcionar. Vamos começar pelo list, que ele é um pouco mais simples, né? Eu não preciso passar parâmetro nem nada. Então, para isso, eu vou parar aqui tudo no meu terminal e vou rodar de forma watch, né? Para ele ficar modificando, para ficar assistindo as minhas mudanças, esse list users aqui. Porém, tem uma outra coisa também que eu reparei que estava errada. Deixa eu ver aqui. Olha só que legal. Se eu rodar aqui o yarn test .int, o que eu tenho de problema aqui? Olha só, eu coloquei no delete user a descrição show user. No show user, a descrição show user. No list está certo, no update está create e no create está create. Por quê? Como eu saí copiando e colando, eu esqueci de mudar as descrições aqui. Então já vou mudar aqui para delete. Esse aqui está certo, show está certo, aqui para update. Tudo certo por enquanto. Então vou parar aqui, rodar de novo para ver se está tudo certo. Então delete, delete, show, show, list, list, update, update, create, create. Ok. Vamos começar então com o list. Então deixa eu copiar aqui. -t, para ele poder ler apenas esse. E vou colocar ele no modo watch aqui. Então ele está olhando somente para esse list. Tanto é que se eu salvar, ó, só tem um passando e ele está fazendo skip dos outros 12, que é esse list aqui, que é o caso, né, que eu disse. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como sempre, esse meu primeira coisa, é a primeira coisa da primeira coisa, é modificar um pouco o formato de como a gente está trabalhando com esse repository aqui, tá? Hoje, como que funciona aqui, como está sendo implementado? Esse user repository, ele está chamando diretamente a classe, ó. Então, se eu venho aqui e clico, eu chego aqui na classe onde está o meu usuário, e dentro desse users repository, não usuários, né, dentro do meu fake database, eu tenho esse database aqui, e aí eu estou trabalhando com ele lá dentro do meu use case. O que nós vamos implementar aqui? Nós vamos criar uma pasta, que na verdade até estava aqui já, vou parar e criar de novo, que eu estava fazendo o teste antes. Dentro de repositories, eu vou criar um diretório chamado memory, e aí eu vou criar aqui um user.repository.memory.ts. Por que eu criei esse diretório? Porque depois a gente vai ter um diretório chamado Postgres, que vai ser o banco de dados Postgres, e se eu trabalhar com qualquer outro tipo de banco de dados, eu tenho eles implementados aqui dentro do meu repositories. Então, vamos criar um index aqui, .ts, para poder exportar tudo de dentro desse arquivo. E aí, esse cara que está aqui, eu vou colar aqui e vou mudar o nome para memory. Então, user repository memory tem esse banco de dados. O que vai ser, então, esse user repository? Nada mais, nada menos do que uma interface. Então, export interface user repository. Se eu salvar aqui, eu já vou ter problema aqui dentro. Então, o meu list já passou a dar problema. Eu já tenho quebras aqui no meu teste. É isso que eu estou esperando acontecer, porque eu não tenho mais acesso a esse database. A ideia é eu acessar um método e esse método me entrega aquilo que eu preciso para dentro do meu use case. Então, aqui, ao invés de this.repository.database, como eu estou fazendo uma listagem de usuário, eu vou ter um this.repository.list. E aí ele vai trazer todos os dados do usuário para mim. Inicialmente sem paginação, de forma bem simples, para depois a gente ir fazendo as correções que precisa. Deixa eu fechar um monte de arquivo aqui para a gente não ficar doido. Então eu estou trabalhando com o list, estou trabalhando com o list e estou trabalhando com esses dois caras aqui. Então, lá na minha interface agora, eu preciso criar um método list
o que esse método list vai retornar para mim? Uma promise com um array de quê? De users. Então, eu trouxe para cá dentro a interface do usuário. Então, aqui eu consigo simplesmente... Esse aqui, de fato, é a classe, tá? Eu não preciso criar uma classe para poder representar o usuário, porque o meu usuário aqui é só uma entidade de domínio. Então, ela pode ser chamada aqui nesse formato mesmo, sem precisar de criar uma interface para poder trazer para cá. Então, essa interface aqui eu preciso, né, implementar em todos os lugares que eu tiver uma interface de usuário sendo implementada, eu tenho que ter um método list para que a injeção de dependência funcione de forma correta. Então, se eu venho aqui, por exemplo, na minha memória agora, eu não tenho implementado essa interface, então eu vou colocar um implements aqui, user repository, e aí ele vai passar a reclamar aqui, falando que, olha, tem uma propriedade list que ela não está sendo implementada aqui. Então, eu preciso vir aqui, colocar list, ele traz para mim, e aí, de acordo com o que eu defini ali na minha interface, eu preciso retornar um array de usuários. Como aqui é uma promise, eu vou colocar um async aqui atrás para poder usar o await dentro do meu método. Claro que aqui, como eu estou trabalhando com banco de dados em memória, eu não precisaria, mas como futuramente a gente vai trabalhar com outros bancos, a leitura de banco de dados é feita de forma assíncrona, né? Então eu tenho que ter esse async aqui. O que eu vou precisar fazer para poder retornar esse array de usuários aqui? Se eu vier aqui no meu list, o que eu tenho? Inclusive ele já parou de reclamar, né? Porque para ele pouco importa quem é que está sendo implementado aqui, desde que nessa implementação eu tenha um list, se for um banco de dados em memória, se for um banco de dados Postgres, se for qualquer tipo de banco de dados, mesmo NoSQL, não interessa se é Mongo, não interessa se é no Redis, ele não se importa, porque agora ele está conversando com uma interface. Quem que tem que ser responsável por injetar isso aqui é quem está chamando essa classe list users. Tanto é que se eu for lá no meu método agora, no meu teste, eu vou ter um problema aqui falando que isso aqui é uma tipagem, ó, é um tipo. Isso não é uma implementação. Então eu preciso mudar isso aqui, mas vamos fazer passo a passo para a gente não ter problema. Venho aqui, o que eu tenho que retornar? Um array de users. Eu vou copiar essa parte aqui para dentro da minha implementação em memória, só para poder acelerar, né? E aí o que esse getUsers é aqui na minha listagem? Ele é essa pessoa aqui, né? É a minha listagem que eu estou trazendo de dentro. Vou copiar essas duas linhas aqui também. Então deixa eu copiar e colar aqui. Esse this repository aqui, na verdade, é this database. Eu não tenho esse list aqui. Não preciso desse n+, por enquanto, né? Porque ele não sabe o que é, então ele está como no aqui. E ele não sabe, porque o unknown é unknown. Então eu vou passar aqui um n array por enquanto. Vai reclamar mais uma vez que eu não posso usar o n. Vou colocar aqui para ele parar de reclamar. Esse user data aqui, o que ele era aqui na minha listagem? Ele era esse objeto, né? Só que nesse caso aqui eu não vou fazer dessa forma, porque eu quero fazer o push direto do meu user aqui, ó. É um array de user. Então aqui eu vou fazer um push de user. E o que eu vou retornar para cá? Vamos importar esse user aqui. E o retorno vai ser exatamente esse users aqui. Uma vez que eu fiz isso, eu já não tenho mais problema do lado de cá. Agora, lá no meu list users, ao invés de chamar user repository, eu vou chamar user repository memory, porque ele é aquilo que está sendo de fato implementado com essa interface. Então eu vou salvar, vou tirar essa linha aqui que eu não preciso e vamos ver qual que é o erro que está acontecendo. Então, ó, a gente tem dentro do list user algo falhando ainda. Vamos lá para ver o que está acontecendo. List user aqui, vou parar o mouse aqui para ver o que está acontecendo. Ele está retornando o n, está dizendo aqui que o data não consegue, não foi definido. Então deixa eu ver o que pode ser. Aqui tem uma promise, então pode ser que eu preciso passar um await aqui.
Salvei. Era isso mesmo. Era isso? Não, ainda não. Espera aí. Exported name user repository not found in module repository index. Tá, então vamos vir aqui no index. Vou salvar esse arquivo. Continua falhando. Vou salvar esse arquivo aqui também. Continua falhando. Vamos fechar tudo. Vamos aos poucos primeiro para ver qual que é o problema que está acontecendo, né? Então, vem aqui. Ele está dizendo que dentro do meu infra repository, então infra repositories index, ele não está conseguindo achar um user repository. É isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Export tudo from ponto barra user repository salvar para ver se ele para de quebrar. Não quebrou. Não parou de quebrar, né? Tá, deixa eu ver. Ah, tá. Já entendi qual é o problema. Não entendi nada. Vamos tentar aqui mais um pouco. Salva aqui. Não sei o que está acontecendo. Vamos descobrir aqui junto. Então, ele está tentando achar esse cara aqui, que ele está importando aqui como repository. Mas isso aqui não deveria estar quebrando aqui. Então olha só que coisa mais esquisita. Apesar de eu ter passado a flag aqui, deixa eu ver. Eu acho que esse teste com 2 pontos int não está funcionando. Tá certo. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que ele está skipando todos esses testes aqui. Eu ia cortar esse vídeo para poder tentar entender, mas deu para entender aqui durante os testes que eu estava fazendo. Olha só. Qual que era o teste que eu estava esperando passar? É o que não está sendo skipado. Então, se por exemplo eu vier aqui, vou parar aqui, rodar com o watch novamente, tá? Tá rodando. Se eu vier aqui no list e colocar 4 aqui, tá vendo que agora eu tenho 2 testes falhando? Ó? Eu tenho 2 com falha e nenhum passando. Por quê? Eu cadastrei 3 aqui e eu estava esperando 4 e na verdade veio 3, ó, ao invés de... Não, eu estava esperando 3 e ao invés de vir 3 veio 4. Agora eu vou voltar para 3, salvei e eu tenho um teste passando, 11 sendo skipado, né, sem qualquer problema, e um aqui com falha. Apesar dele não estar passando por esse teste para poder tentar validar, eu tenho um outro erro acontecendo em um outro teste, que no meu caso aqui é o create. Lá no meu create user agora, não é no create user? Onde é que é? No list, no show, é no show. Aqui no show, ó, eu não tenho mais esse aqui, ó, funcionando, porque isso aqui é uma tipagem. Eu preciso passar user repository memory, que é de fato a implementação da minha classe dentro do meu repositório. Agora eu já não tenho mais nenhum erro aqui acontecendo. Mesmo com o skip, o ban test ele continua olhando para os outros arquivos no momento que ele executa ali. Então beleza, vamos fechar aqui, limpar tudo, rodar novamente com o teste, sem a flag aqui, né? Somente o int para a gente ver se está tudo passando, está tudo passando. Então a primeira implementação está feita, o list aqui já está legal, ele não está mais usando o n aqui, eu acho que eu posso tirar esse cara, deixa eu ver, não, aqui eu tenho que tirar esse n daqui, porque agora eu sei que o que está vindo daqui de dentro, de acordo com a minha interface, é uma promise com listagem de usuários, então aqui eu não tenho mais aquele n, não tenho mais esse problema. Inclusive isso me dá uma vantagem que, olha só, esse data que eu estou desestruturando aqui do meu array, eu consigo acessar data ponto agora e pegar as propriedades que vêm de dentro da minha entidade de usuários. Antes, se eu voltar com o n aqui, ó, se eu coloco um data ponto, ó, não vem nada, tá vendo? O IntelliSense não consegue rastrear a informação porque o n significa nada. E agora eu não preciso mais dele porque simplesmente eu tenho a listagem de usuários vindo com um array de users. Vamos fazer o mesmo aqui para o show. Agora então, o que a gente tem aqui? Eu vou ter um find by ID, não vou ter esse database, eu não vou ter essa parte aqui de filtragem. O que eu vou passar é apenas o ID do usuário aqui para dentro. Vou cancelar. Vou deixar aqui rodando, ele já está falhando o que eu quero mesmo. Eu estou olhando somente para os testes de integração.
Então ele já está falando que this.repository_findById não é uma função, porque aqui eu estou olhando para a interface e essa interface não tem esse findById declarado. Então eu vou copiar isso aqui, vamos lá para dentro da minha interface, vou ter o findById, o que ele vai retornar para mim? Uma promise com um user, né, o valor do usuário, ou nulo, porque pode ser que eu não encontre esse valor no meu banco de dados. E aí o meu user ID aqui ele é do tipo string. Uma vez que eu fiz isso, se eu voltar para o meu show, eu não tenho mais nenhum problema acontecendo, porém continuo com falha porque lá dentro do meu use case, esse repository aqui, ele está falhando agora porque a implementação do findById não foi feita. Ó. Inclusive aqui está bem claro. Ó. O argumento desse tipo memory foi assinado com o parâmetro user_repository e a propriedade findById, que inclusive eu consigo clicar nela e ir para dentro, lá né, de onde está o arquivo. Não ela está faltando aqui, mas ela é requerida pela minha interface. Então, se eu venho lá para o meu repository, que está aqui, ele também está acusando o mesmo problema, né, que eu preciso fazer essa busca pelo findById. Então, vamos implementar aqui então. Async findById. Ele tem que retornar para mim um user ou null. Então, se eu vier aqui dar um return null, ele já para de reclamar inicialmente. E eu preciso fazer a busca dentro do meu banco de dados aqui pelo ID. Então, como eu vou fazer? Const getUser é igual a this.database.find data.userid é igual a userid. Então aqui ele está falando que é um no, aquele mesmo problema de sempre, eu vou passar aqui como n. Como isso aqui é uma implementação em memory, eu não vou me preocupar com a tipagem disso aqui não, tá? Eu acho, aí já é demais, sabe? E eu não vou passar essa no explicit n para dentro das minhas configurações do SLint, porque eu acho que é legal a gente ter essa trava de usar o n dentro do restante da aplicação. Mas aqui, como é só em memory, somente para testes, é bobeira eu gerar uma tipagem somente para um banco que eu vou usar para testar. Se eu não tiver esse getUser, aí eu vou retornar esse nulo aqui. Se eu tiver, o que eu quero fazer? Vamos lá no show, exatamente isso aqui. Ó. Então eu vou vir aqui, lá no meu in-memory, eu vou dar um return do quê? Disso daqui. Então return, ao invés de getUser aqui, property user ID não existe no... esse aqui acho que eu vou ter que passar um N também. É isso. Então, ó, o getUser aqui que vai retornar de cá, se eu não encontrar nada, é nulo. Se eu encontrar alguma coisa, ele retorna para mim o objeto desse usuário aqui para fora da minha classe. Vamos ver agora o que está falhando. Está dizendo aqui que esse usuário está com o e-mail inválido. Eu tenho algum problema acontecendo, então, no instante que eu estou fazendo a instância desse cara. Vamos consolar aqui para ver o que está vindo. Console.log getUser. E vamos ver aqui o que ele está trazendo. Então, ó, veio user ID, veio o nome e veio o e-mail. Aqui, .value. É isso o problema? Não sei qual que é o problema. Deixa eu ver aqui qual que é a falha. Tá, o user ID está vindo certo. Vamos ver aqui, deixa eu tirar esse ponto velho que ele já quebrou, ficou pior ainda. Vamos limpar o terminal, que aí a gente consegue enxergar o erro desde o começo. Então, ó, o que está vindo aqui desse getUser? Eu tenho o getUser user ID, o getUser.name, o getUser.email. E por alguma razão, ele está caindo nesse throw aqui do invalid e-mail. Então, deixa eu consolar somente... Vamos fazer esse e-mail, só para a gente ver o que ele está trazendo daqui. Então, ele está johndoe@mail e tá certo.
por alguma razão ele não está conseguindo passar. Vamos ver se o erro está aqui ou em outro ponto. Pode ser que nem seja aqui o problema, né? Então, vamos vir aqui no nosso teste. Qual o teste que está falhando? É o teste de show. Vamos aqui no show. Aqui aparentemente está tudo certo. Vamos comentar esses dois aqui, salvar para ver se ele vai passar. Vamos comentar aqui também, salvar. E ele continua falhando com invalid e-mail. Então, vamos lá dentro do use case para ver se a gente está fazendo alguma coisa de errado. Então, aqui eu tenho... já achei aqui, ó, o problema. Aqui, ó, eu tenho o find by ID como a promise. Então, eu esqueci de passar o await aqui. Só de fazer isso, ele tem que passar. E aí, ele passou. Agora, a gente tem uma nova falha acontecendo. Por que que está acontecendo isso? Vamos tentar entender aqui. Ele está vindo com... tá. Lá no meu list... qual que é a falha? Ele está vindo e-mails a mais aqui, na verdade. É o show users. Então, vamos aqui no show. Salva. E ele deveria estar vindo com o quê? Deixa eu ver. To equal. Vamos voltar aqui no show. Find by ID. O que está vindo aqui? Console log get user. Salva. A gente tem somente um usuário chegando. E por que que ele está falhando? Não sei, vou ter que descobrir, vamos ver. Depois de quebrar mais um pouco a cabeça aqui, eu achei legal, o vídeo vai ficar longo, esse vai ficar longo, mas não tem problema. Qual que foi a falha que eu fiz aqui? No momento que eu fiz essa função de find aqui, eu escrevi errado aqui, ó. Um vacilo bobo aqui, ao invés de ser desse jeito, é igual. Como que eu descobri, né? É legal mostrar o que eu fiz de errado aqui e como que eu cheguei nessa conclusão, tá? Então, eu tava assim, salvei. Ele tava retornando o que aqui embaixo, ó. Eu estou esperando o John Travolta e tá vindo o John Doe. Né? Por alguma razão, ele não tá conseguindo fazer essa busca. Então, eu fui colocando alguns logs até chegar aqui no meu Find by ID e jogar um console log nesse get user aqui. Quando eu consolei ele, eu vi que ao invés de vir... Cadê o console? Aqui. Ao invés de vir o John Travolta, tá vindo o John Doe. E não deveria, se é o Find by ID aqui. É o ID que eu tô passando lá dentro do meu teste. Aí eu fui checar se eu tinha escrito errado esse infind e eu vi esse pedacinho aqui, ó. Então vocês podem ver que é legal também a gente deixar isso aqui justamente para poder mostrar que sim, acontecem falhas e essas falhas às vezes tomam bastante tempo nosso. Então só de salvar aqui já pode olhar que o teste agora está passando. Era um errinho bobo, mas o restante já está funcionando aí, está implementado como deveria. Então agora a gente vai partir para o create. Vamos fazer o create. Como vai funcionar? Vou pegar o show aqui, eu vou ter esse construtor, vou vir aqui no create, vou passar para cá esse construtor, mesma coisa aqui, repository. Eu vou ter a criação do usuário, e o que eu preciso fazer é this.repository.save. Eu vou passar esse users para cá. E aqui é uma função assíncrona. Como esse retorno aqui, ele é um retorno vindo direto da minha entidade do usuário criada, eu não estou pegando o valor que eu salvei para poder passar para cá. É por isso que eu estou gerando o ID do usuário dentro da minha entidade. Eu não passei essa responsabilidade de fazer o ID para dentro do meu repositório. Claro que numa condição de auto-increment, isso aqui seria um pouco complicado, né? Porque eu teria que consultar o banco de dados para ver o último ID, para depois cadastrar, e aí teria questão de concorrência, dependendo da quantidade de usuários que está fazendo ali o registro, eu teria que travar o banco para não deixar um usuário cadastrar, e eu fazer uma consulta, e no tempo que ele está cadastrando, o outro usuário já gravou. Então, isso não vai acontecer aqui, porque eu estou trabalhando com um UID, que é uma sequência de caracteres. Ele não é numérico sequencial, então não vou ter problema com isso. Salvei aqui, e aí eu tenho que retornar. Obviamente vai falhar, porque
eu não tenho esse save implementado. Vamos aqui então lá na interface, eu vou colocar ele aqui em cima, então save. O que ele espera receber? Ele espera receber um user, que é do tipo user, e o que ele vai retornar para mim? Uma promise? Nada. Ele não retorna nada, ele simplesmente pega esse usuário, grava no banco de dados e não retorna nada para mim. Se eu venho na minha memória aqui agora, mais uma vez eu tenho algo sendo destacado aqui, falando, olha, tem um save aí lá na sua interface e você precisa implementar aqui para funcionar. Então, o async save, ele já monta aqui para mim. O que eu preciso fazer é dar um this.database.push do user. Salvei. Vamos descer para ver aonde agora a falha está acontecendo. Lá no meu create, eu tenho aqui o create user agora solicitando que eu passe um use case, um repositório para ele. E esse cara aqui eu vou fazer um pouco diferente, porque depois a gente vai vir mudando nos demais, tá? Eu vou ter mais de um teste acontecendo, por exemplo, hoje eu não estou fazendo nenhum tipo de teste se falhar, né? Aqui no caso do show, por exemplo, se eu tentar buscar um usuário com um ID e ele não existir, o que acontece? Ele vai retornar nulo e não acontece nada. Então eu vou ter o tratamento de erros também. Então, para eu não precisar de fazer duas vezes a injeção de dependência aqui, que é o caso de como eu estou fazendo aqui no show, eu estou gerando aqui o objeto de repositório e injetando ele aqui embaixo. Então, se eu tiver um novo teste, eu teria que fazer novamente essa parte aqui, para poder injetar no meu use case, para poder testar uma outra condição, ou às vezes um erro, ou algo do tipo. No create, eu vou já preparar para isso, passando aqui em cima o meu before each, ou seja, antes de cada um dos meus testes, eu quero que algo aconteça. E o que esse algo acontecendo? É essa criação da minha entidade de repositório aqui. Então, recortado, copiar. Vou passar para cá. Aqui eu vou importar esse memory e eu vou passar esse repositório aqui para dentro. Vai continuar com problema porque agora esse escopo aqui, ó, dessa variável está fechado dentro dessas chaves aqui. Então eu vou trazer esse repository aqui para fora e vou falar que ele é de qual tipo? Ele é do tipo user repository. Então user repository, não memory. Então let user users repository, tá aqui. Então olha só, eu tenho esse usuário aqui, que ele é do tipo user repository. Aqui eu vou tirar esse const, porque eu estou declarando ele fora do escopo do meu describe, para que ele fique acessível de forma global. Eu posso passar, inclusive, aqui para dentro do describe, tá? Não teria problema nenhum. Mas eu gosto de deixar o que é variável, que não faz parte de fato do teste, né, de dentro da suíte de testes do BAN, fora desse bloco aqui de describe. Então, ó, antes de começar qualquer teste, pega essa variável aqui que foi declarada aqui fora sem valor nenhum, instancie para mim a memória, né, o banco de dados em memória, pega esse cara e joga aqui para o meu create. Ao fazer isso, automaticamente eu já tenho meu teste passando. Se eu vou no meu create, não está acontecendo nada de errado aqui, todos os testes já funcionando lindamente, perfeitamente. Agora a gente vai para o update. O update é um pouco mais trabalhoso. Vamos começar fazendo o mesmo processo aqui de construtor, né? Vamos aqui no update. Eu quero agora que tenha um construtor. Esse construtor vai pedir o user in memory. Agora eu vou fazer o seguinte, eu preciso primeiro buscar esse usuário no banco de dados para poder modificar as informações desse usuário e salvar esse usuário no banco de dados novamente. Tá? Esse é o método que eu faço aqui no update. Normalmente primeiro eu busco o usuário, a entidade do usuário, para depois retornar a informação desse usuário para dentro do meu banco de dados. Então vamos começar aqui com essa alteração, né? Então eu agora já estou pedindo aqui meu repositório, o meu teste lá de update ele já vai começar a reclamar. Eu vou pegar aqui do create essa parte que eu
construir aqui, vou copiar e vou colar aqui. Então, colei. Ele pede para que eu faça as importações, fiz as importações aqui, do in-memory também. Esse before each também eu vou importar. Opa, é assim. Oi, não está conseguindo achar, não tem problema. Não tem problema, a gente, before each, a gente traz aqui, então before each está aqui, esse repository eu vou passar ele para cá. Então, por enquanto, teste passando, agora a gente vai começar a implementação de fato. Agora chegou a hora da gente fazer o mesmo com o update. Vamos fazer então as mudanças necessárias aqui para que o update funcione, assim como a gente fez com o list com show, já trazendo os dados do meu repositório in-memory, já com essa implementação aqui separada, né? Então, vamos começar aqui fazendo o seguinte, copiando esse construtor aqui do meu show para cá, e aí a gente já vai ter alguns problemas acontecendo lá no meu teste, porque ele pede que eu faça a implementação. Então, se eu venho aqui no update, eu preciso passar esse repository aqui para dentro, igualzinho eu fiz nos outros. Já vou copiar aqui do meu list, create, vou pegar do create aqui, que já está com essa estrutura do before each, vou passar para cá, colar aqui, e aí a gente vai chamando aqui cada um dos pontos que estão faltando. Beleza, até agora tudo ok. Ele não conseguiu achar o before each, vamos passar aqui manualmente, não tem problema. E aí a gente está aqui agora com o update use case solicitando que eu passe esse repository para cá. Salvei, teste rodando sem nenhum problema. Então, salvei de novo. Vocês estão vendo aqui que está tudo funcionando como deveria. Como vai funcionar no update? Eu tenho esse input aqui com meu nome e com e-mail. Obviamente eu não posso alterar o ID do usuário no banco de dados, né? Não faria muito sentido fazer essa alteração. Então eu vou ter que checar se o input que está vindo é igual ao que veio do banco de dados. Se for igual, eu simplesmente uso o que está no banco de dados. Se for diferente, eu uso o valor que está no meu input aqui. Certo? Certo. Mas vamos escrever isso aqui em formato de código, né? Que senão não fica nada legível. Então a primeira coisa que eu vou precisar fazer é, no momento que eu chamar aqui o meu update, eu tenho que passar um ID também, né? Porque agora eu só estou passando aqui, ó, os dados que eu quero alterar. Então eu vou ter aqui um user ID, que é uma string, e os dados de fato que eu vou fazer de alteração, para poder consultar primeiro esse dado no banco de dados, pega esse usuário, faça as modificações e depois eu atualizo. Lá no meu update agora eu vou ter uma reclamação, né, porque essa implementação aqui ela não tinha nada, tá certo, é isso mesmo. Então a gente vai aos poucos aqui construindo o que a gente precisa. Vamos pegar do create aqui, melhor fazer do show, né, porque o show eu estou criando um usuário. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Cria um usuário, vem aqui no update, vou apagar isso aqui. Primeira coisa, vou criar esse usuário. Depois que eu criar esse usuário, eu vou salvá-lo no banco de dados. Eu vou até tirar esse 1 dali, não tem problema, não preciso desse 1. Então, aqui é users, user. Esse repository aqui, ele está tentando buscar database. Vamos ver como é que está lá no in-memory. Tá database. Deixa eu só ver por que eu não estou conseguindo salvar. Porque aqui tá certo, ó. Eu não consigo salvar ele aqui diretamente porque aqui nessa interface eu não tenho acesso ao database direto, né? Repara aqui, ó, que aqui eu só tenho save, list e o find. Mas eu posso usar tranquilamente o find aqui, porque o que ele pede como parâmetro? Um usuário. Então, ao invés de passar assim, eu vou simplesmente falar repository.save passando o user. Tá? Se eu quiser usar o await aqui eu posso, não tem problema nenhum. Né? Até o certo é porque aqui é uma promise, né? Então, apesar de estar salvando em banco de dados em memory, eu não tenho esse assincronismo, a função foi declarada como uma promessa, então eu vou usar o await aqui. Então, ó, primeiro eu criei o usuário, salvei esse usuário, e aí agora eu vou fazer uma alteração. Eu quero que o nome do usuário não seja John Doe, seja John Travolta. Então eu vou gerar aqui uma const input igual a name John
Travolta. E eu não vou modificar o e-mail, tá? O e-mail vai continuar esse John Doe aqui. O que eu preciso passar, então? Eu preciso passar o ID do usuário, que eu tenho aqui dentro do user, então user.userid, e o meu input lá para dentro para poder fazer essa alteração. Só que aí agora a gente já tem um problema aqui, né? Que está dizendo que, olha, o argumento name não é assinado para o tipo input. Vamos ver o que está aqui no tipo input. É assinado sim. Vamos ver então se o erro é outro. Tá aqui, ó, propriedade e-mail está faltando nesse input. E obviamente que eu não sou obrigado a passar o e-mail, né? Eu quero que eles sejam opcionais. Então assim, só basta passar isso aqui e aí o erro já para de acontecer. Por quê? O usuário pode estar simplesmente cadastrando só o nome ou só o e-mail. Não importa, nesse caso eu não sou obrigado a passar os dois. Beleza, agora eu já tenho aqui os dois caras funcionando. Eu continuo com um erro aqui, porque ele está falhando agora porque eu não quero mais esse retorno. O que eu quero fazer é o seguinte, ó. Eu vou ter aqui esse e-mail sendo cadastrado nesse usuário com John Doe, e o que eu espero aqui é receber John Travolta. Então, eu poderia até fazer uma busca, né, primeiro para checar se esse usuário está de fato cadastrado com esse e-mail aqui, com esse nome, e depois eu atualizaria para verificar novamente se esses dados estão de fato sendo refletidos no banco de dados. A gente vai fazer isso, né? Vamos fazer aos poucos aqui para ficar um negócio bem claro aqui nos testes. Que o teste que eu vou fazer aqui, ele meio que parece com o teste que vai ser construído lá no end-to-end. Com a diferença que ao invés de eu acessar via banco de dados, eu vou acessar via rota, né? Eu vou fazer as consultas na rota. Então, vou fazer o get com o ID, vou fazer os posts e depois checar de novo com o ID para ver se já modificou. Então, beleza. Aqui eu já tenho o meu banco de dados com esse dado criado. Eu estou passando aqui esse repositório com esse valor. Venho aqui no meu execute. Aqui ele já vai começar a falhar porque eu não tenho mais esses dados, né? Não tem os dados do input aqui já não correspondem mais porque eu não estou passando mais e-mail aqui, ó. O e-mail está undefined. Então vamos começar aqui com um get user igual a await this.repository.find by ID user ID. Então eu estou recuperando o ID do usuário aqui. Eu preciso fazer o seguinte, const vou colocar payload igual a user, porque eu quero fazer com que, se os dados que estão chegando aqui forem iguais, mais uma vez, na explicação, eu simplesmente vou atualizar o usuário com os dados. Ele não vai atualizar, né? Ele vai dar um save, mas não vai atualizar nada. Então aqui o que eu vou ter? Eu vou ter o name é igual a input.name, se existir, ou o getUser.name. Ou seja, se tiver valor no meu input name, ele vai retornar esse valor para cá. Se não, ele vai retornar o valor do meu getUser. Só que aqui, repara só, o meu getUser aqui, ele está dizendo que ele possivelmente é nulo. Então eu vou precisar fazer uma checagem antes aqui, para que, se ele não existir, eu não desça para o restante da função. Então, se não existir o getUser, eu simplesmente vou retornar um nulo aqui, que inicialmente a gente vai trabalhar com nulo, mas depois a gente vai trabalhar com os erros de fato. Então, vou fazer a mesma coisa para o e-mail. Então, aqui vai ser e-mail, ou seja, se eu passar um input de e-mail, eu passo a olhar para esse e-mail. Se não, ele vai ser esse e-mail que está vindo de cá. E aí, o que eu preciso fazer? Criar novamente um usuário, const updated user, passando, vai ser igual a new user, payload.name, o user ID primeiro, payload.name, payload.email. Por que eu precisei criar novamente esse usuário aqui? Porque o usuário pode passar um e-mail inválido. Ele pode passar um e-mail fora da estrutura daquilo que deveria ser. Deixa eu até ver qual que é o erro que está dando aqui. Type name.
string, e-mail string. Is missing. Por que ele está falando isso? Na verdade, eu não preciso tipar isso aqui, né? É bobeira. Eu não tenho necessidade de tipar isso aqui. O payload aqui pouco importa. O que importa para mim é exatamente esse cara aqui, tá? Que é o que está vindo para ser construído esse usuário. Então, esse new user aqui, eu vou pegar o user ID vindo da minha requisição. O updated user eu estou criando justamente porque se o usuário informar um e-mail inválido, aqui eu vou ter uma falha já, ele não vai construir esse usuário e a execução é interrompida nesse ponto, e eu não preciso ficar fazendo checagem para ver se o e-mail está válido ou não dentro do meu use case. Essa regra está lá dentro da minha identidade. E aí, por fim, eu vou dar um await this.repository.save, update user, que a gente ainda não tem aqui na nossa classe. Vamos construir lá então. O update é um pouco mais chatinho mesmo, é normal. Toda vez que a gente trabalha com update sempre dá esse trabalho, até em outras aplicações. Toda vez que tem que fazer update é mais chato. Não tem o que fazer. Infelizmente, faz parte aí da vida de programador trabalhar com updates também. Então, async, update. Tem outras estratégias, tá? Essa aqui é uma forma de fazer. Tem gente que prefere deletar o registro e cadastrar de novo. Tem gente que não, já vai direto no banco de dados e só salva aquilo que de fato tem que salvar. Eu prefiro fazer assim, eu prefiro reconstruir o objeto lá dentro do meu use case, porque aí eu tenho um controle de fazer um teste, alguma coisa, e depois já passar esse objeto reconstruído para cá e fazer um save dele direto no banco de dados. Então aqui o que eu vou precisar fazer? Primeira coisa é exatamente isso aqui. Então eu vou ter aqui by user ID. Então, user ID, ou seja, eu estou buscando o dado do banco de dados, né? Eu estou trazendo esse usuário para cá. Eu não preciso fazer isso aqui, na verdade, eu vou pegar aqui const index é igual a this.database.findIndex, porque eu preciso encontrar em qual posição que esse usuário aqui que eu recebi lá do meu use case está no meu banco de dados. Então, await. Isso aqui só acontece no banco de dados em memory, tá? No banco de dados que a gente vai trabalhar usando o Prisma não, o Drizzle, eu não preciso fazer primeiro a consulta para saber qual que é o usuário, qual que é a posição do usuário, para depois, de fato, atualizar. Então, aqui eu vou buscar data.userid é igual a user.userid. Opa, eu vou fazendo aquele erro de novo, ó. Só com um igual. Não. De novo, não. Perdi muito tempo da outra vez com isso. Beleza. Se eu não encontrar, esse index aqui, eu retorno nulo. Significa que ele simplesmente não achou um usuário. Mas nesse caso, é improvável de não achar, porque eu estou fazendo um find primeiro para depois fazer um update. E aí, como que eu faço a mudança, né, de fato, desse usuário? Eu simplesmente pego o meu this.database na posição do index e passo esse user para cá. Tá? Aqui ele está reclamando porque o void... eu não preciso passar essa busca aqui, porque vai existir de qualquer forma. Né? Não tem como não existir esse usuário aqui. Não tem como não existir esse index, porque antes mesmo de eu fazer o update, eu estou fazendo a consulta desse usuário antes. Vamos ver qual que é a falha que está acontecendo aqui. Na verdade, não tem falha nenhuma. Só tem mais um erro aqui rolando, que é esse aqui. Vamos ver o que está pegando agora. Então, ó, vamos olhar lá no list o erro que está acontecendo no update, na verdade. Então, vamos entender aqui qual que é a falha. Ele está dizendo que ele esperava receber um John @mail e está recebendo undefined, apesar de eu não estar mudando o dado aqui. Então, deixa eu ver se eu fiz algo de errado. .value? Não. Então, e-mail vai ser o input e-mail ou get user, que veio lá de dentro do meu
do meu banco de dados. Vamos fazer um console desse payload aqui para ver qual que é dele. O que está chegando aqui? Tá vindo certinho. Então, John Travolta com John Doe @mail. Ah, já entendi. Aqui, ó. Olha o problema aqui, ó. O meu retorno aqui, ó, eu estou retornando o nome e o e-mail que estão vindos do input. Mas na verdade não tem input aqui, né? É esse cara aqui. Porque o input que eu estou passando lá do meu teste não tem e-mail. Então se eu voltar lá embaixo agora, deixa eu salvar, ele deveria passar, mas não está passando. Vamos ver qual que é a falha agora. Tá, porque aqui agora o problema é outro. Ó. Cadastrei com John Doe e estou esperando John. Então eu vou copiar esse aqui para cá, salvo e finalmente a gente tem aí passando. É legal, tá? Eu mais uma vez, né, vou frisar aqui que apesar do vídeo ficar longo, eu acho interessante ir mostrando essas falhas, essas quebras. Vai ter alguns cortes nos vídeos, nesse vídeo principalmente vai ter alguns cortes que teve momentos que eu precisei parar e ver qual que era o erro de fato que estava acontecendo, mas é legal alguns manter esses erros aqui porque ele demonstra que vocês podem passar, né? Às vezes um igual que eu esqueci de passar, um ponto e vírgula no lugar errado, nesse caso não acontece, né, porque aqui não é PHP, mas pode acontecer em alguns pontos de função da gente escrever errado e aí a coisa não funcionar como deveria simplesmente por um erro ali de digitação. Beleza, já temos o create funcionando, já temos o list funcionando. Vamos só modificar aqui esse list para ter o mesmo formato, né? De ter esse repositório vindo de fora. Vamos fazer isso aqui, colocar esse before it aqui em cima. E aí a gente pega esse repositório que está aqui, tira ele daqui, salva. E aí aqui eu não tenho mais esse database, eu tenho um repository.save. E vamos ver se está tudo funcionando. Está tudo funcionando, tudo correto, não tem problema nenhum. Ficou faltando a gente fazer apenas o delete. Então, agora vamos copiar. Vem aqui no delete, coloca aqui, importa o que precisa para aqui para dentro, importa o memory mais uma vez, pega esse before it que por alguma razão o VS Code não está conseguindo localizar. E aí, qual que é a do delete? A do delete a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos criar 3 usuários, igualzinho a gente fez aqui. Então vem aqui, cola. Eu não vou precisar do list. Vou precisar do list. Vou precisar do list. E nesse caso aqui, não vou precisar do list. Ou vou precisar? Vou precisar do list. E a gente vai fazer uma coisa legal aqui. Eu vou ter esse list também aqui dentro do meu before it. Por quê? Eu quero primeiro consultar se não tem nada, cadastrar usuários, consultar novamente, ver se tem usuários lá, deletar, consultar novamente e ver se reduziu, né? Então eu vou ter 3, primeiro eu vou ter nada, depois eu vou cadastrar, aí depois eu vou deletar e eu quero ver se tem 2. Essa vai ser a sequência aqui que a gente vai seguir. Então, vamos lá. Então, aqui vai ser list user, vou colocar como list users, para a gente não ter conflito com o nome aqui embaixo. Aqui vou ter esse execute, output aqui pode ser isso mesmo. Esse cara aqui, cannot declare, porque eu tenho aqui embaixo. Tá. Então, beleza. Type string is not assignable for... Tá, esse delete aqui, ele não precisa... Eu não preciso de ter nada. Por quê? No meu delete não vai ter retorno de nada, ele vai ser void. Então, eu simplesmente... Não. Aqui é isso aqui, tá certo. Eu vou ter um usecase.execute passando o user ID 3. Eu quero deletar esse cara aqui. Então, user ID, que não tá vindo para mim porque eu não importei aqui o meu user. Ficou faltando cadastrar os outros. Vamos fazer esses saves aqui. Então, vem aqui, joga para cá. Então, ó, estou listando o primeiro, não tem nenhum usuário, cadastro 3 usuários, aqui, né? Primeiro eu crio os 3,
Salvo os três, posso colocar um await aqui para ficar bonito, já que eles são métodos assíncronos. Já vou corrigir lá também no meu list. Então, aqui, beleza. Vou fazer uma nova consulta, só para garantir que a gente está, de fato, com esses caras cadastrados no banco. Então, aqui vai ser do... Qual que a gente vai fazer? Do list. Então, aqui. Então, esse output aqui, vou mudar o nome dele para output. List users. Então, esse output está listando os usuários para ver se não tem nada. Vamos comentar aqui esses três, né? Vamos comentar essas três linhas aqui para ver se esse teste está passando. E na teoria ele tem que passar. Está passando. Então, aqui, 5. O de delete está aqui também. Então, está deletando, né? Quer dizer, não está fazendo nada, mas está certo. Agora, o que eu quero? Eu vou ter esse use case aqui. Dentro do meu use case, eu vou precisar do meu repositório. Então, vem aqui, cola o repositório, né? O construtor com o repositório. Venho lá no meu teste e passo esse repositório para cá, para dentro. Ou seja, eu estou compartilhando o mesmo repositório entre os dois use cases. Eu tenho o repositório para listagem e esse mesmo repositório está sendo usado para delete e esse mesmo repositório eu estou salvando. Então, tudo está amarrado em um único repositório. Por isso que eu consigo cadastrar direto no banco, listar sem passar pelo... listar usando o use case aqui e também fazer o delete. Inclusive, eu nem preciso fazer isso aqui, tá? Eu vou modificar. Eu não preciso fazer a busca pelo use case. Eu posso fazer a busca direto pelo banco de dados, igual eu fiz aqui, ó. Eu não fiz o save aqui. Esse output aqui eu posso fazer isso, ó. Vou tirar isso aqui. Vou tirar esse cara aqui. Vai ser um repository.list. Ou seja, eu estou listando sem precisar cadastrar, sem precisar passar pelo use case, né? Estou fazendo, igual como eu estou criando aqui direto pelo banco de dados, eu estou fazendo a listagem aqui, passando direto pelo banco de dados também. Então eu vou até, deixa eu pegar esse expect aqui, colar ele aqui e passar para 3. Vou tirar esse execute daqui. Vamos salvar e ver se os testes continuam funcionando. Já quebrou. Por que quebrou? Vamos descobrir. Salvo. Então, ó, aqui está 0. Output list user, porque eu não consultei novamente. Eu tenho que consultar aqui embaixo. Aqui tem que virar let. Beleza. Então, agora está passando de novo. E aí, finalmente, eu vou fazer a exclusão aqui. Não preciso mais desse use case. Então, ó. Delete use case recebe o repository. Vou passar um await aqui, porque eu preciso passar qual que é o ID que eu quero excluir. Né? Desses três aqui, eu vou excluir o terceiro. E o que eu quero consultar é se esse cara aqui agora tem um tamanho 2. Porque ele estava com 3, deletei, ele tem que ter um tamanho 2. E aí ele já começou a reclamar falando que o meu execute não espera nenhum argumento e eu estou passando aqui. Então vou vir aqui, vou passar o user ID igual a string. Então já tem a primeira parte do teste sem falhas, mas ele não passa, né? Então cancela, executa, tá aí. Ele tá rodando aqui, eu estou esperando receber 2 aqui embaixo, mas ele está recebendo 3. Ao invés de deletar, ele não está fazendo nada. Vamos implementar então. Primeira coisa que eu preciso fazer é const get user é igual a this.repository.find by id, user id. Se ele não encontrar, né, se não encontrar esse get user, retorna nulo aqui para mim. Se não, o que ele vai fazer? this.repository.delete passando o user ID. Passo o await aqui. Salva. E essa aqui é a minha função de delete. Ele não retorna nada quando deleta. Simplesmente lá no meu método, inclusive no meu teste, ó, é só um status 204. Não sei se vocês lembram que quando a gente fez a primeira parte, né, das rotas,
o retorno do delete ele era um body nu, 204. Porque normalmente a gente, se quiser retornar alguma coisa, pode, mas normalmente eu não retorno nada, tá? Eu poderia retornar o ID que foi excluído, poderia retornar o próprio usuário que foi excluído também. Vamos supor, quero mostrar um pop-up na tela falando usuário fulano de tal foi deletado, ou sei lá, qualquer coisa que eu queira fazer, eu tenho os dados do usuário aqui, porque eu busquei essa informação e esse cara aqui é uma entidade. Se eu não encontrar, é nulo, que a gente vai mudar daqui a pouco para error, senão ele simplesmente vai deletar. E como eu vou fazer esse delete? Vem aqui no meu repositório, eu vou ter um delete que vai ser o user ID, que é uma string, promise void. Ela também não retorna nada do meu repositório. Vai começar a reclamar aqui, async delete, user ID com promise void. O que eu quero que aconteça? Nessa base de dados, simplesmente eu vou dar um filter, database.filter, filter. Eu quero filtrar todos os dados onde o dado que tiver o user ID seja diferente do que eu estou passando. Eu simplesmente estou pegando, reconstruindo, né? Nesse caso aqui eu estou reconstruindo o banco de dados. Esse filtro ele me retorna um array. Então aqui ele retorna um array de valores aqui no caso unknown, né? Que ele não sabe o que é. Tem que passar o N aqui. Para parar de reclamar. Então, estou reconstruindo o database, tirando de lá de dentro eu estou retornando todos os dados que tem um ID diferente daquele que eu passei. Dessa forma, eu consigo fazer o delete aqui. Vou salvar. Vamos rodar o teste novo. E aí está todos os testes passando. Agora a gente tem a implementação das 5 operações aí, né? A criação do usuário, a listagem do usuário, a exibição de um único usuário, o update do usuário e o delete desse usuário. Vamos ver aqui nos testes se a gente tem mais alguma coisa antes de encerrar essa aula. Eu acho que é interessante a gente construir os throws, mas como essa aula está muito grande, já está com mais de 1 hora, pelo menos aqui no meu gravador de tela, óbvio que não vai ficar isso tudo, que eu vou ter uns cortes para fazer. É melhor eu cadastrar essa parte aí dos erros na próxima aula. Vai ser mais tranquilo, vai ser mais simples, porque a gente já tem a base já bem estruturada. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!